Oi gente, então estou aqui improvisando um quadro para falar para vocês um pouquinho melhor sobre distribuição eletrônica. Então vocês lembram que o último modelo que a gente viu era o do Rutherford e o Bohr, e o modelo do Rutherford era basicamente um modelo planetário, né? Eu tenho um núcleo e um elétron girando aí em torno desse núcleo, e a gente sabe que no núcleo tem os prótons, os nêutrons, e em volta tem vários elétrons, ok? Então, o Bohr, ele completou esse modelo, né, falando então que os elétrons eles têm posições específicas em volta desse núcleo, e ele chamou isso de camadas eletrônicas. Então ele definiu que existiam 7 camadas eletrônicas, e aí essas camadas podem ser representadas do 1 ao 7, e cada uma delas é representada por uma letra, do K até o Q. K, L, M, N, O, P, Q. Nessas camadas eu tenho o número máximo de elétrons que podem ficar ali. Então eu deixei aqui para vocês o número máximo desses elétrons, e dentro dessas camadas existem subníveis. Cada uma dessas camadas então tem os subníveis que são representados por S, P, D, F. E nesses subníveis também tem um número máximo de elétrons. No S só pode ter 2, no P só pode ter 6, no D só pode ter 10, no F só pode ter 14. Então, espaço para vocês tirarem o print. Tempo, print. O que o Linus Pauling fez foi pegar essas informações e fazer um método para a gente conseguir entender a distribuição eletrônica, e isso aí tem a ver com como a tabela periódica ela é organizada. Então, vamos lá. Eu tenho 7 níveis, 7 camadas eletrônicas, certo? Então eu vou colocar essas minhas camadas aqui. 1, 2, 3. Cada uma delas é representada por uma letra. Então K, L, M. A gente vai fazer agora o método do Pauling para a gente fazer a distribuição eletrônica. Aprender como é que se faz essa distribuição eletrônica e qual é a relação dessa distribuição com a tabela periódica. Então, cada camada dessa vai ter subníveis, e esses subníveis são S, P, D, F, né? Tô colocando aqui, fazendo isso pra vocês, porque eu aconselho que vocês escrevam isso no caderno de vocês e façam uma ordenzinha, porque na hora de fazer a distribuição eletrônica, de aprender isso, é mais fácil na hora de fazer questões, se você tiver a tabela sempre visível. Se a gente for precisar ver toda vez que a gente for fazer uma questão, a gente construir uma tabela do Pauling, além de a gente perder tempo, corre mais risco de errar. Bora lá. Lembrando que o S só pode ter 2 elétrons, no P só posso ter 6 até 6, no D 10 e no F 14. No nível 1 eu vou ter 1, S, 2, porque o S só pode ter até S2. Não vou completar mais letrinhas porque eu só tenho uma camada, uma subcamada. Então eu vou parar no 1. No 2 eu vou fazer o 1, 2, S2, 2, P, 6. Eu tô só repetindo as letras aqui das subcamadas. No 3, 3S2, 3P6. 3D10. No 4, vou completar todos. 4S2, 4S, eita, 4P6, 4D10, 4F14. No 5, vou fazer a mesma coisa. 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. E agora eu vou regredindo. 6, 6S2, 6P6, 6D10. Ficou feio. E no 7, 7S2, 7P6. A distribuição eletrônica geralmente acontece por uma ordem, certo? Então... Tá puta. Vai terminar aqui no 7P6. Como assim, professor? Eu não tô entendendo nada. A gente vai usar isso aqui agora, numa questão, para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente faz essa distribuição, tá bom? Então vamos fazer o exemplo para o oxigênio. Como é que a gente faria essa distribuição eletrônica para o elemento oxigênio?
Vejam aí na tabela de vocês e vocês vão ver que o oxigênio tem número atômico igual a 8. E aí a gente aprendeu que se eu tenho número atômico igual a 8, então significa que o meu número de elétrons, que eu vou representar a partir de agora por um Ezinho, com esse menos, porque a gente viu que o elétron tem a carga negativa, né? Então o número de elétrons vai ser também igual a 8, ok? Então essa aqui é a minha informação para fazer a minha distribuição eletrônica. Olha só, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a minha tabela de Linus Pauling até dar o número 8. Então bora lá, vamos começar. 1s2, o próximo 2s2. É sempre assim, eu vou começar do 1, aí eu volto. Sigam as setas, eu não sei como dizer isso de uma forma melhor do que seguir sempre as setas. Eu vou começar aqui do início, seguindo essas setinhas, para colocar aqui na ordem até dar o meu número de elétrons, certo? Por isso que é distribuição eletrônica em relação aos níveis e subníveis que estão lá nas camadas da eletrosfera. Então, 1s2, 2s2, eu vou continuar, porque 2 mais 2 é 4, eu preciso que chegue em 8. O próximo é 2p6, e aí 2p6. Eu tenho agora, o meu número passou, né? Eu tenho 2 mais 2, 4, mais 6, 10. E eu preciso que chegue em 8. Então, na minha última camada, eu não preciso colocar o número que tem ali. O número que tem aqui, P6, significa que podem ter até 6 elétrons nesse subnível. Podem ter, mas não precisa ter 6. Então, para eu chegar até o número 8, eu vou ter que ter 4 elétrons nessa última camada. 4 mais 2, 6, mais 2, 8. Então, essa daqui é a minha distribuição eletrônica. Como é que fica a minha distribuição por camadas? Eu estou ensinando para vocês o como fazer, para depois a gente fazer isso sentido, certo? Mas como é que fica a minha distribuição, então, por camadas? O oxigênio, ele está aonde na tabela periódica? Qual é a linha? Vou tentar deixar aqui do lado a tabela periódica, do lado da minha cara. Então, na tabela periódica, ela está dividida em linhas e colunas, certo? As linhas querem dizer as 7 camadas que são conhecidas até agora pela humanidade, pela ciência, pela química, e elas estão organizadas apenas em 7. E as nossas colunas estão organizadas em 18, e são as famílias. Os elementos que têm propriedades parecidas são organizados nessas famílias. Então, qual é a linha do oxigênio? Ele está na segunda linha. Se ele está na segunda linha, vou colocar aqui, segunda linha. Significa que ele está na segunda camada. Então, bora lá. Camada 1, camada 2. A gente viu que as camadas, elas são representadas por letras, né? A gente começa pela letra K e a gente vai continuando até a 7. K, L, M, N, O, até o Q. Então, depois do K, vem o L. Então, a minha distribuição de camada, por camada, em relação ao oxigênio, que é o exemplo que a gente está fazendo, é no K e no L. Então, eu apaguei aqui, olha, poxa. Como eu tinha apagado antes, eu coloquei aqui do ladinho, tá? Cada camada, K, L, M, N, O, P e Q, ela tem essas subcamadas, e para a gente analisar, para a gente fazer as nossas questões, a gente precisa ter isso aqui à mão, certo? Tanto as camadas quanto a tabela aqui, o teorema do Linus Pauling. Por quê? Na hora que eu fizer a distribuição por camadas, no caso do oxigênio, eu vou ver lá no K, é a primeira camada. Quantos elétrons eu tinha lá na minha camada? 1s2. Tenho 2. Então eu vou colocar aqui. Na camada K, eu tenho 2 elétrons orbitando. Na camada L, lá no L, eu tinha 2s2, né, que está aqui na minha distribuição, e o 2p6, aqui na minha distribuição eletrônica, são 4. Então, eu tenho 4 mais 2, eu tenho 6 elétrons na minha segunda camada. Isso aqui é importante porque
a última camada que a gente tem, no caso aqui é a camada L, significa que é a camada de valência. Isso aqui é importante porque na hora que um elemento se liga a outro, na hora que ele vai interagir para se ligar a outro, para ficar estável, enfim, para que as reações químicas aconteçam, são esses elétrons da camada de valência que vão interagir uns com os outros. Como eu sei que provavelmente ficou muito confuso, vamos fazer outro exemplo. Tá, então bora lá fazer o exemplo do cálcio, certo? Quando vocês olharem lá para o cálcio na tabela periódica, vocês vão ver que o número atômico deles é 20. Então, se o número atômico é 20, o número de elétrons vai ser também 20, ok? Então, eu destaquei aqui porque a gente vai ficar usando essa tabelinha. A gente vai fazer a distribuição eletrônica até o número da 20. Como é que isso vai ficar? 1s2, 2s2, 2p6, e aí eu vou checar. 6 mais 2, 8 mais 2, 10. Eu preciso que chegue em 20. Então, bora continuar. Como é que eu parei aqui, né? 2p6 e agora eu vou para baixo. 3s2, tinha 10, agora eu tenho 12. Vou continuar aqui embaixo. Lá começa de novo a seta. Ó, 3p6 e agora 4s2. Será que já deu? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então, parou aqui. Então, agora a gente vai analisar onde é que o cálcio está na tabela periódica. Ele está na quarta linha, o que significa dizer que ele está na quarta camada. A quarta camada é o nosso M. Então, vamos colocar aqui, né? 1, 2, 3, 4. K, L, M, N. Só para a gente ter a organização visual de como é que isso aqui fica. Então, quantos elétrons eu vou ter em cada camada dessa? Lá no K eu só tenho S, né? Então, eu tenho, vou botar de vermelho, eu tenho 2 elétrons na minha camada, na primeira camada. Na segunda camada é o L, eu tenho 2s2 e 2p6. Eles estão aqui na minha distribuição eletrônica, então eu tenho 8 elétrons na minha segunda camada. Na terceira camada, que é o M, eu não tenho todo mundo. Aqui eu tenho o 3s2, eu tenho o 3p6, mas eu não vou ter o 3d10. Então eu só vou ter 8 elétrons na minha terceira camada. E a quarta camada, que é o N, eu só tenho o 4s2. Eu não vou ter o 4p6, eu não vou ter o 4d10, eu não vou ter o 4f14. Eu só tenho 4s2. Então, na minha quarta camada, eu tenho 2 elétrons. Essa camada é a minha camada de valência. Isso aqui, de novo, é importante porque são esses elétrons da camada de valência que vão interagir com os elétrons do outro elemento que está chegando ali perto. Seja para perder elétrons ou para doar elétrons, e isso a gente vai ver um pouquinho depois. Então, na tabela periódica, a gente vai ter as linhas, né, como eu falei para vocês, elas estão divididas em 7, porque estão representando as 7 camadas de valência. E a gente tem os períodos divididos em 18, né? As colunas estão divididas em 18. Da coluna 1 e 2, a coluna 1 e 2 e a coluna 13 a 18, essas colunas aqui e a 13 a 18, a gente tem os elementos mais representativos. E aqui no meio, da coluna 3 a 12, a gente tem os elementos de transição. Então, isso aqui é importante vocês saberem que... Então, vou falar rapidinho aqui enquanto o meu cachorro não me atrapalha. Os períodos, então, eles reúnem os elementos químicos que têm as mesmas propriedades, certo? E o que é importante aqui de lembrar para vocês, falar para vocês, é que os períodos, as famílias representativas são principalmente a 1, 2, A, 4, 5, 6, 7 e 8. E cada período desse, a 1A tem um elétron na camada de valência, a 2A tem 2 elétrons na camada de valência, a 4A tem 4 elétrons na camada de valência, e assim por diante, sendo a 8A
tendo 8 elétrons na camada de valência, e por isso eles são chamados de gases nobres. Por quê? Na natureza tem essa lei que os elementos eles procuram estabilidade. A gente viu isso lá na radioatividade, né? Os elementos procuram estabilidade, por isso que eles se transformam em outros, e aí meu cachorro voltou lá dentro. Enfim, essa regra é chamada de regra do octeto. Então, na procura pela sua estabilidade, os elementos químicos eles vão buscar ter sempre 8 elétrons na camada de valência. É por isso que é chamado de regra do octeto. E com 8 ele se estabiliza, e é por isso que na família 8A, que são os gases nobres, eles são chamados assim, porque eles já são todos estáveis.